Daremos início a mais uma aula de história. A religião e a cultura. Existem muitas religiões diferentes no nosso mundo. Essa diversidade mostra a importância das crenças religiosas para grande parte das pessoas. As religiões influenciam a formação e a cultura dos povos, orientando seus adeptos, seguidores, no modo de viver, comer, pensar, entre outros aspectos. Todas elas precisam ser respeitadas. Ao colonizar o Brasil, os portugueses introduziram no país o catolicismo, que é uma religião cristã, e começaram a cristianizar os indígenas e, posteriormente, os negros escravizados que tinham crenças religiosas diferentes. Hoje, no Brasil, diversas religiões são praticadas. Por exemplo, as religiões cristãs, o espiritismo, as religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, o budismo, o judaísmo e o islamismo. Não é só em nossos dias que a religião é importante. Na antiguidade, as crenças religiosas também faziam parte do cotidiano das pessoas. Entre 6.000 anos e 2.000 anos atrás, viveu no norte da África, às margens do rio Nilo, a sociedade do Egito Antigo. A religião tinha grande importância na organização do Estado e para a identidade desse povo. Aqui temos a imagem da primeira missa no Brasil de Vitor Meireles, em 1961. Os egípcios acreditavam em vários deuses, ou seja, eram politeístas. Politeísta é a crença em vários deuses. E os responsáveis pelos cuidados dos assuntos divinos eram chamados sacerdotes. Eles deveriam alimentar, proteger e divertir os deuses. Para isso, os egípcios criavam templos onde, de acordo com suas crenças, os deuses moravam. Em troca do cuidado, do respeito e dos cultos, os deuses garantiam a paz e a prosperidade aos egípcios. Muitos dos deuses egípcios representavam diversos aspectos da natureza, como a cheia dos rios, as chuvas e o sol. Existiam também deuses guardiões das cidades, responsáveis pela escrita e pelo conhecimento e protetores das mulheres e das crianças. Aí temos imagem do deus Osíris ao centro, acompanhado de sua esposa Ísis e de seu filho Horus. Nem todas as religiões dos povos antigos eram politeístas. Algumas delas cultuavam a um único Deus. Estas eram chamadas religiões monoteístas. Uma das primeiras religiões monoteístas foi o judaísmo. Muitos especialistas no assunto dizem que essa religião começou a se formar por volta do ano de 1700 a.C., entre os hebreus, povo que vivia no reino de Israel, nas regiões onde hoje encontram-se os países Israel e Palestina. Os hebreus seguiam um Deus chamado Javé e tinham de respeitar uma série de regras, como cultuar somente a Javé e não comer carne de porco. Essas regras foram escritas em livros sagrados, como a Torá. Depois ficaram conhecidos como parte do Antigo Testamento da Bíblia cristã. O judaísmo ainda é praticado e possui muitos seguidores. A maioria deles está em Israel e nos Estados Unidos,
mas eles também estão espalhados em vários países do mundo, inclusive no Brasil. As duas religiões com o maior número de adeptos, ou seja, de seguidores, na atualidade surgiram do judaísmo, que é o cristianismo e o islamismo. Atualmente, há mais de 2 bilhões de cristãos e mais de 1 bilhão de muçulmanos espalhados por todos os continentes. As duas religiões cultuam a mesma divindade, conhecido como Deus pelos cristãos e como Alá pelos muçulmanos, e estimulam as boas ações e cuidado com o próximo. Além disso, ambos possuem livros sagrados que servem de base para a prática religiosa. O cristianismo está baseado nos ensinamentos da Bíblia e o islamismo no Alcorão. Para os cristãos, a figura principal é Jesus Cristo, considerado Filho de Deus, nascido no século I na Palestina. Já os islâmicos seguem os ensinamentos revelados pelo anjo Gabriel ao profeta Maomé, que nasceu no século VI na Península Arábica. Veja mais algumas características dessas religiões nos quadros abaixo. O cristianismo. Ele surgiu no século I depois de Cristo na Palestina. Se espalhou pela Europa, pela África e por outras regiões do mundo. Os cristãos acreditam na continuação da vida após a morte e na salvação. Salvação é o evento que determina se a pessoa terá vida eterna ou se será condenado pelos seus pecados. Já o islamismo surgiu no século VI depois de Cristo, na região da Península Arábica. Ele se espalhou pelo norte da África e pela Europa, e os seguidores do islamismo também são conhecidos por muçulmanos. As religiões influenciam muitos hábitos, tradições e modos de viver das pessoas, como alimentação, roupas, festas populares, organização familiar, entre outros aspectos. Porém, há pessoas que não aceitam a diversidade religiosa, ou seja, a diversidade de religiões, e cometem atos de violência contra seguidores de outras religiões. O nome dessa prática é intolerância religiosa e é uma grave ameaça à liberdade.